Voltamos mais uma vez. Estou aqui segunda-feira te esperando para a gente bater um bate-papo com nossos empresários, empreendedores e amigos em Brasília. Hoje eu vou trazer um tema. Eu não vou falar se é empreendimento imobiliário, eu não sei como explicar esse tema direito. Mas é fácil, porque o convidado de hoje eu sou sócio dele. Eu ia falar que ele é meu sócio, mas é o contrário, eu sou sócio dele. Ele que foi meu chefe e depois me chamou para ser sócio. Então hoje eu trouxe Denis Seixas aqui. Ó, eu vou deixar ele se apresentar, porque eu fiquei sabendo que começou a fazer engenharia, depois ele foi estudar em Nova York, economia. Eu não sei. Esse cara andou pelo Brasil todo. Mas só dando uma brechinha, ele ficou mais de 10 ou mais anos só num shopping aqui de Brasília, bem famoso. Foi o chefão lá, tá? Dele Seixas, se apresente, seja bem-vindo. Ok, Rodolfo, obrigado pela oportunidade. Bom, contar um pouquinho da história. Eu comecei a minha carreira, você pode chamar de começo, na construção civil. Eu fazia engenharia aqui na UNB. Trabalhei como estagiário 2 anos ali na obra do Colégio Militar, que foi uma obra complexa, era uma obra que tinha na época aqui. Mas, por conta das greves constantes que tinha no UNB naquela época e tal, eu comecei a ficar meio desgostoso e aí eu resolvi partir para a área de marketing. E tive a oportunidade de ir para fora. Aí eu fui estudar, me formei lá em Nova York, fiz administração em marketing, Então você fala inglês bem, né? graças a Deus. E aí eu acabei trabalhando no mercado financeiro durante um tempo. Trabalhei lá fora, lá em Nova York, né, em bancos brasileiros. Depois eu trabalhei aqui no Citibank, trabalhei no Nacional e pelo Nacional eu voltei a Brasília, que era uma coisa que uma saudade daqui, a família estava aqui, né? E aí eu acabei voltando para o Rio, pelo Banco Nacional. Eu vim trabalhar aqui em Brasília pelo Banco Nacional e depois de 3 anos voltei para o Rio. E aí surgiu a oportunidade de voltar para Brasília e eu fui trabalhar em shopping. E aí fui trabalhar com um parque shopping. E eu não entendia absolutamente nada de shopping. Ali foi uma grande escola, a gente pôde desenvolver uma série de projetos e assim, o mais desafiador da época foi porque nós tínhamos pouca concorrência no mercado de Brasília e, de repente, em um ano e meio, tem 3 shoppings novos. Brasília Shopping, o Pátio Brasil e o Liberty Mall. E nós tivemos uma vacância na época de 25% do shopping, que foi uma coisa que deixou o mercado todo dizendo que o Parque Shopping ia quebrar. E a gente fez um planejamento lá de reposição do shopping no mercado, que em 3 anos a gente reconquistou a liderança e está aí até hoje, né? Por conta desse trabalho que a gente fez aqui em Brasília, a empresa nos convidou para inaugurar um novo shopping. Aí eu fui para Curitiba, onde eu fiquei 4 anos e implantei o Parque Shopping Barigui. Aliás, na época brincavam que eu era especialista em parque shopping, não em shopping, entendeu? Por razões pessoais, eu acabei saindo de lá, eu voltei para Brasília, comecei a prestar consultoria, e aí o Iguatemi me contratou, me convidou para, primeiramente, cuidar do escritório aqui, e depois assumir a parte comercial, e eu acabei iniciando o shopping aqui como superintendente, ou como gerente geral, como é a denominação que eles usam lá, mas por conflito de forma de gestão eu acabei saindo, e aí sim, eu montei a Equity em 2010. Em dezembro de 2010, eu montei a Equity, que é uma empresa voltada exatamente para planejamento, comercialização, gestão, tudo. Eu brinco muito assim: você me traz um terreno, eu te entrego um empreendimento, né? Que nem sempre é shopping. Não, não precisa ser shopping. A nossa vocação é gestão patrimonial. O que é isso, né? Em linhas gerais, em vez de você comprar ou desenvolver um produto imobiliário para locação imobiliária, você pensa para não para vender, né? Mas para alugar. E aí é uma questão de entender que esse produto é um negócio completamente diferente do mercado imobiliário. Aliás, é o inverso do mercado imobiliário. O mercado imobiliário, o que ele faz? Ele pega, acha um terreno, desenvolve um produto com o arquiteto,
nesse produto, normalmente eu brinco que é um Lego, né? Porque você faz basicamente um andar padrão e repete isso na quantidade de andares que forem necessários, né? Em Águas Claras, por exemplo, chegou acho que a 30 andares. Para quem não sabe, Águas Claras é um bairro em Brasília que surgiu do nada, assim, com prédios de 20, 30 andares, que o Brasil só tinha prédio de 6 andares, e aí tem prédio, aí depois determinaram um tamanho tal, só que todo prédio queria botar comércio embaixo, não era isso? Os prédios mistos, sim. Bom, então, o empreendedor imobiliário, ele olha para o produto para poder achar o tamanho ideal, um preço ideal para vender o mais rápido possível e ele não tem uma preocupação com a finalidade final. Às vezes ele pode até dar um nome de prédio para médicos ou para advogados, tal, mas na prática você não tem controle. No nosso caso, a gente trabalha de forma diferente, porque a gente pensa muito em qual é a utilização daquele empreendimento, daquele primeiro local, né? O local é muito importante, embora não seja tão definitivo, né? Na hora de fazer a decisão de escolha do empreendimento. Mas, principalmente, o que você vai botar lá? Então, o mix, o chamado mix, que na verdade é a combinação de atividades econômicas que vão estar situadas no mesmo lugar. Ele é fundamental na hora de você fazer o planejamento comercial, porque você tem que pensar na atividade, tem que pensar no tamanho da atividade para que ele seja rentável para aquela pessoa que vai locar, porque nós não vamos vender. Ele tem que ser interessante do ponto de vista de atratividade do consumidor e do ponto de vista de sinergia com outras atividades que estão ao seu redor. Naquele exemplo que você estava dando antes, que a gente estava conversando sobre Águas Claras, você falou que o cara, como pensa imobiliário só como construtora, ele fez lojas de 35, todas as lojas de 35. Porque o que acontece é o seguinte: qual é a leitura do empreendedor imobiliário? Qual é o menor tamanho que eu posso fazer o imóvel, com melhor prestação, a maior prestação, ou seja, o preço por metro quadrado maior, que seja capaz de ter atratividade de mercado para as pessoas comprarem, seja para morar ou seja para investir. Isso no residencial ou no comercial de salas, ele até funciona relativamente bem, mas para o varejo isso não funciona. E nesses prédios mistos que foram construídos em Águas Claras, muitos deles tinham salas, lojas comerciais, com um espaço entre 28 e 35 metros quadrados. Algumas, muito raras, chegavam a 40. Aí, o que aconteceu? Os caras vendiam, os compradores incautos compravam achando que estavam fazendo um bom negócio, depois que ficava pronto, não conseguiam locar, porque não tinha demanda para lojas tão pequenas. Né? Ou seja, um restaurante para caber em 40 metros quadrados. Não, o exemplo que eu gosto de usar sempre é uma farmácia. Né? A farmácia, em modo geral, ela ocupa uma área de 100 a 120 metros quadrados. Então, se você tiver uma loja de 35 metros quadrados, você está falando de 3 proprietários diferentes. Você vai correr o risco de fazer uma locação com 3 proprietários diferentes, que vão pedir valores diferentes, que estão sujeitos a problemas pessoais, seja por morte, seja por separação, seja por espólio. Então, o risco para o locador, para o locatário, é muito grande. E aí o que aconteceu? Eu recebi vários questionamentos, consultas de empreendedores que tinham feito esses empreendimentos e que queriam ter uma solução. E eu falei assim, a única solução que tem é redefinir a propriedade, a titularidade disso. E muitas vezes se tornava inviável por conta da questão financeira, né? Ter que recomprar ou ter que fazer um condomínio de proprietários que compraram lojas com valor de metro quadrado diferente e queriam ter tratamento diferente. Nós vivemos uma situação dessa lá em Samambaia, né? Que foi exatamente isso. O cara tinha vendido uma boa parte das lojas no meio do caminho e percebeu que fez besteira. E aí nós tentamos, durante quase um ano, reverter isso, com várias reuniões com os proprietários. Eu me lembro que tinha um em particular que ele não abria mão de ficar ele queria se aproveitar da situação, porque ele pagou muito caro com a loja de alimentação e ele queria ficar lá separado, né, do eventual grupo, né, desse condomínio para indivíduos que a gente estava propondo. Então, na prática, o que a gente vê é que você tem 2 negócios diferentes. E
eu brinco muito eu faço a comparação da parceria do bacon com ovos, né? Em que a galinha está envolvida, mas o porco está comprometido. Então, o empreendedor patrimonial, ele é o porco nessa história. Ele está comprometido até o final. Essa bacon ovos eu conheço como bife a cavalo. Que aí tem o bife, o bife, o ovo e o bacon, né? Uhum. Só que a galinha, ela está comprometida, mas não está dando a vida. É. O porco deu a vida. E o cavalo não fez nada, ele levou o nome. Né? Então ainda tem isso. Agora, ok, então o empresário tem um terreno, construiu um condomínio, que aqui em Brasília tem vários condomínios de casas residenciais, e ele fala, vou guardar um pedaço para virar uma área comercial, que vai dar mais valorização para esse condomínio e tudo. Aí fala, começa a ratear, como você falou, no prédio, de prédio, só que esse é horizontal, a vender. E aí, num certo momento, ele pensa, pô, podia estar locado isso aí. O que a gente faz na Equity para esse pessoal? A gente faz o quê? A gente vê o que é melhor botar, o que não é melhor botar, qual o valor que pode ser. Eu posso ter aluguéis diferentes pela mesma área? Você trabalha, bom, vamos lá. A essência do negócio patrimonial no varejo, e tem que ficar claro que é no varejo, é a participação que o construtor, o empreendedor vai ter no resultado financeiro de quem está alocando. Ele não está alocando metro quadrado, ele está alocando audiência, frequência de público. Ele está oferecendo uma vantagem competitiva no mercado para que ele tenha o locatário tenha a melhor situação possível de venda. Tá? E por conta disso, porque existe um planejamento técnico, existe um esforço maior na composição desse projeto, que em linhas gerais é um shopping center, cobra-se um aluguel mais caro. Né? E você calcula quanto que aquela atividade tem capacidade de pagar. Porque como você tem que pensar no mix, o mix você vai ter valores, lojas de 40, 60 metros quadrados, como vai ter loja de 80, 200, 300 metros quadrados, depende da atividade. E quando você faz isso, o que acontece? Você tem que entender a dinâmica do negócio do sujeito está alocando. Então, eu vou ter lojas, por exemplo, grandes lojas não conseguem pagar um grande aluguel por metro quadrado. As ditas lojas âncoras são lojas que pagam pouco em termos de metro quadrado. Sempre no centro comercial, o cara, quando é dono, ele fala, vou botar uma academia. Bom, academia vou ganhar dinheiro, clássico, que eu vou botar academia no andar de cima e vai alugar o andar todinho e eu vou... E ele pensa que vai conseguir alugar o valor da academia pelo valor de uma loja de 40 metros quadrados. Né? E aí o que acontece? Ele erra e se frustra na hora de fazer, né? Porque ele constrói para depois fazer a locação em vez de trabalhar isso antes. Não, peraí, então, você ouviu isso aí, né? Ele constrói para depois pensar na locação. E aqui a gente faz ao contrário. Exatamente. A gente planeja para depois mandar para o arquiteto em cima daquele mix que a gente definiu para ele fazer. Que aí, além de pensar não só nas lojas, a gente também pensa no acesso, no estacionamento, como é que vai ser a descarga e carga de mercadoria, como é que vai ser a saída de lixo. As pessoas não pensam nessas coisinhas. A gente, como eu falei, né, a gente está comprometido com o projeto. Então, a gente tem que pensar no dia a dia. E outra coisa, tem que pensar também na dinâmica do varejo. O que quer dizer isso? Aquilo que hoje pode ser uma verdade no varejo, daqui a 2 anos não ser mais. Olha o que aconteceu, por exemplo, com a entrada do comércio eletrônico, né, do e-commerce. Muitas lojas que demandavam áreas maiores, como o eletroeletrônico, a famosa linha branca, hoje estão reduzindo para showroom, porque ele usa aquela área para poder fazer a demonstração do produto e a pessoa acaba comprando através da internet. Uhum. E essa dinâmica do mercado também tem que estar dentro da previsão do espaço da fazenda. Até da parte do iFood, da alimentação. Isso. Aí tem a parte de alimentação lá. Mas hoje você precisa ter um espaço para ter motoqueiro para levar a entrega. Então, uma das grandes mudanças que a gente, não chamar de mudança, mas de características do empreendimento patrimonial para o imobiliário, é que você tem matrícula única. Você não tem matrícula por loja. Por quê? Porque te dá a flexibilidade de poder aumentar e diminuir sem ter que fazer alteração no cartório. Essa é uma das características. Né? A outra é que, quando você
pensa em quem você quer para aquele local. No imobiliário, a gente fala que a pesca é feita por rede, né? Quem cair na rede é peixe. No patrimonial, é feita por arpão. Ela é selecionada. Então, a equipe comercial também é diferenciada, porque ela tem que entender de varejo. Ela tem que entender o que ela está fazendo vai comprometer com a vida financeira de quem está entrando. Então, por isso que eu falo, o comprometimento ele é muito mais amplo do que simplesmente você fazer um contrato de locação. E a gente se preocupa também com o público que está, a audiência que está naquele lugar, porque nem sempre está no mesmo horário a audiência. Ele estava falando até, eu ponho 20 restaurantes juntos, se não tem estacionamento, algo vai dar errado nesse lugar. Então, posso ter 20 restaurantes juntos? Até pode, mas como é que é a estrutura de estacionamento para atender isso aí? Porque são em horários específicos do restaurante. Exatamente. Então, o que acontece? Uma coisa que hoje a gente está trabalhando muito é com o planejamento de desenvolvimento de novos bairros, desenvolvimento de loteamentos. E nesses projetos, muitas vezes você tem uma concentração grande de imóveis comerciais ao longo da rua, ao longo do meio-fio. Então, na hora de fazer o estudo de mix desses empreendimentos, a gente tem que pensar muito nesse tipo de utilização. Por exemplo, você pega uma loja de móveis planejados, você não tem uma frequência igual a uma padaria. Então, a demanda que ele tem de estacionamento é completamente diferente da demanda de uma padaria, embora as duas possam ter até o mesmo tamanho de loja. Então, na visão imobiliária, o cara pensa em fazer assim, vou fazer, sei lá, 50 lojas de 200 metros quadrados, e dane-se, e cada um com a matrícula separada. Quando a gente pensa no negócio da gente já pensa mais uma coisa mais do que seria um strip mall, uma coisa mais agrupada, com uma matrícula única, com espaços flexíveis para que você possa atender não só a demanda atual, mas também as eventuais mudanças de mercado. Nessa parte de bairros, a gente está até atendendo um condomínio grande, que está sendo perto de Brasília, muito grande, bem bonito, está bem estruturado. E nele a gente até pensou, a gente redefiniu os lugares onde vai ter escola, onde vai ter hospital, porque até isso influencia no estacionamento, nas ruas, fluxo, exatamente. Porque a escola costuma ser ou de manhã, na hora do almoço, final da tarde. Durante o dia não tem muito fluxo, mas... Pois é, e essa é a parte técnica que eu falo, que a gente faz o estudo, que a gente está vendendo, entre aspas, é fluxo, é audiência. O cara precisa de gente passando na loja dele. Agora, nem tudo é isso, porque às vezes você tem o destino, né? Então, aí sim que seria o efeito âncora. Então, você põe um hospital, por exemplo, num empreendimento desse porte, não importa onde você põe. Você pode colocar onde for, porque ele é destino. E aí você usa estrategicamente para quê? Para que ele possa ser um gerador de fluxo para a redondeza. E aí você trabalha. Então, é um trabalho que envolve várias atividades, vários profissionais. É marketing, é advogado, é arquiteto, é logística. Então, assim, ele é multifacetado, né? E outra, não é assim, eu cheguei, vou botar uma lojinha aqui, não, tem estudo, tá? Tem fluxo, tem planilha, analisa venda, não analisa venda, faz cenários. A gente não disse até agora, mas a gente, além de estudar o mix do ponto de vista físico, a gente estuda do ponto de vista financeiro. A gente faz o estudo de habilidade econômica e financeira e no nosso estudo a gente considera uma série de variáveis que são vacância, inadimplência, turnover, custos diretos, custos indiretos. Porque a pessoa que vai investir milhões no empreendimento dessa natureza, ele não pode ir na astrologia, ele tem que ter certeza. Então, é um estudo técnico, ele é muito complexo. Eu costumo dizer, ele não é difícil, mas é complexo. Então, como ele tem muitas variáveis, muitos aspectos que precisam ser entendidos, você não consegue fazer isso sem ter uma estrutura financeira que seja sustentável. E para isso você tem que saber muito bem como é que você vai distribuir o mix. Por quê? Porque tem lojas que não têm capacidade. O que as pessoas às vezes esquecem é que no custo de um empreendimento, um shopping center, por exemplo, você tem uma despesa que é muito alta, que é o custo condominial. Então, na hora de fazer o planejamento, também isso tem que ser levado em conta para ver se é viável, porque tem operação que não consegue ficar dentro do shopping center ou que precisa ter algum tipo de subsídio, algum tipo de situação diferenciada, poder viabilizar, por ser importante na composição do mix total.
E loja âncora não é loja grande. É Isso, loja de isso, destino, isso, né? isso é um conceito que eu É. discuti a minha vida inteira, porque, assim, a âncora, para mim, é aquela atividade que traz fluxo, tá? Então, uma loja de departamentos é uma loja que traz fluxo. Mas não tem mais loja de departamento no Brasil, acabou. Você tinha a Sears, teve a Sandis, teve a Mesbla, teve o Mapping. São lojas que não existem mais. E nos Estados Unidos, essas lojas são lojas de departamento. Você pega uma Bloomingdale's, por exemplo, que tem 8 andares, que está num prédio colado, mas não faz parte, é um anexo. Ele tem tudo que tem lá no shopping. As mesmas atividades, roupa masculina, roupa feminina, vestuário infantil, Mobiliário, mobiliário, tá? eletrônico. Tudo que você vai encontrar no shopping tem nessa loja âncora. Mas ele não concorre com o shopping em si. As lojas que ficam no shopping são chamadas de specialty stores, ou seja, lojas especializadas. E a loja âncora, por definição, é uma loja genérica. Ela tem de tudo um pouco. Não tem tudo que você precisa, mas tem de tudo um pouco. Esse tipo de loja no Brasil não funciona. Então, e outra coisa, o shopping center nos Estados Unidos, que nasceu lá para a década de 50, ele foi desenvolvido, ele teve o grande crescimento dele no pós-guerra, quando você teve o fenômeno chamado baby boom, né? Então, você começou a fazer o que está começando a acontecer aqui no Brasil agora, que é o desenvolvimento de áreas rurais em novos desenvolvimentos residenciais. Então, você fazia o shopping center para atender um conjunto de comunidades. Eu vi um projeto uma vez, foi Orange County, na Califórnia, em que o objetivo final do empreendimento era vender casas. Casas, na época, começavam a partir de $1,5 milhão, $2 milhões. Mas o cara, para fazer a atratividade desse empreendimento, ele colocou um shopping center e colocou um hospital como âncora. E aí ele vendeu tudo, entendeu? Então, assim, quando você tem uma loja âncora tradicional, não necessariamente no shopping center ela vai ter o efeito que uma loja âncora tem nos Estados Unidos. Então, a ancoragem aqui para a gente, eu acho que ela tem muito mais em lazer, em restaurantes, em atividades que são gregárias, do que efetivamente no modelo de loja de departamento. E, principalmente depois da pandemia, isso ficou mais claro, porque o shopping passou a ser um local de convivência muito mais de consumo. Que bom. E se alguém quiser achar a gente não atua só em Brasília, isso é bom deixar claro, a gente está em Uberlândia já com o projeto lá, está aqui perto de Brasília, tem em Brasília também, Uberaba. Então, ou seja, se quiserem achar a gente, acha como? Bom, a gente tem a nossa página, né, que é a equity.com. equity.adm.br. Vamos, equity.adm.br. Tá? E pode ser por telefone também, né? Vou até falar aqui, 61-99-265-1650. Então pronto. Tá pensando em investir numa área, antes de construir apartamento e lojinha para vender, fala com a gente. Tá? Denis, brigadão por tudo. Não, obrigado a você pela oportunidade. Eu virei sócio desse cara porque ele me chamou para trabalhar na parte financeira. Foi assim que eu fui virando, tá? O cara é grande. Um abraço. Obrigado e até a próxima. Quer dar um tchauzinho? Pode dar um tchauzinho. Obrigado a todo mundo aí, mais uma vez, pela oportunidade de poder dar um pouquinho do que a gente faz. Gestão patrimonial. Gestão patrimonial. Segue a gente, curte, compartilha, não deixe de falar com a gente, ok? PH Gestão e Educação é o nosso Instagram. E lá no YouTube você acha comigo, Rodolfo_PH Gestão. Até a próxima.